Fala aí, galera, tudo bem? Então, venho trazendo aqui para a gente estudar hoje Oceania, ou se quiser chamar, Novíssimo Continente ou Novo Mundo. Também é chamado assim o continente da Oceania, ou também continente oceânico, já ia esquecendo desse daqui. O que vamos estudar aqui, gente, nesse vídeo sobre Oceania? Vamos comentar sobre a colonização da Oceania, os primeiros habitantes, a economia, os países, os principais países da Oceania, que é claro, não dá para falar especificamente de cada um em um único vídeo, ou seja, o vídeo iria ficar longuíssimo, então iremos falar sobre os principais ali, tá ok? Então, gente, começando, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a minha câmera para que vocês possam ver as informações contidas aí no slide, depois eu melhor ela de novo. Começando daqui, ó. O último continente a ser conquistado pelos europeus, por essa razão, a Oceania também é chamada de Novo Mundo ou Mundo Novo, como eu falei. Também pode ser chamada de Novíssimo Continente, tá? Continente oceânico, mas assim, em geral, tá? Refere-se à Oceania como Oceania. Tá? A Oceania é o menor continente do mundo, gente. Encontra-se no hemisfério sul. Ou seja, a Oceania é o menor continente em área do mundo territorialmente, tá? E é o segundo menor continente em população, só perdendo aí em população para a Antártica. É banhada pelas águas do Oceano Pacífico e Índico. A regionalização. O que é a regionalização da Oceania? Como que o continente oceânico está dividido? Por exemplo, o continente americano ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul, correto? Então, a Oceania, como que é a divisão, a regionalização da Oceania? Australásia, Melanésia, Micronésia e Polinésia, tá? Agora eu mesmo vou mostrar um mapa para vocês onde fica ali mais fácil visualizar onde ficam essas regionalizações dentro da Oceania, tá tranquilo? Em tradução literal, esses nomes significam o quê? Australásia. Tá? No caso, Australásia é uma referência à Austrália. Pela Austrália ser a maior terra, o maior país em quantidade territorial, tá? A Austrália e mais alguns países ali como Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, tá? Acaba formando uma regionalização chamada Australásia. Melanésia vem de melanina, tanto que o nome Melanésia significa ilha habitadas por negros, tá? A Micronésia são pequenas ilhas, o nome vem de referência de pequenas ilhas, né? São as menores ilhas do continente da Oceania, e Polinésia, muitas ilhas, tá? É bom dizer aqui também, gente, que o continente da Oceania, tá? Ele é diferente a formação territorial dele de outros continentes do mundo, onde ali quase todos os países que formam a Oceania são ilhas, tá? Não existe uma placa tectônica única, igual em outros continentes, e que os países estão ali dentro. Grande parte dos países que formam a Oceania são formadas por ilhas, e ilhas, em sua grande maioria, também de origem vulcânicas, que logo mais nós vamos falar um pouco da geologia da Oceania. Tá? Então, acabei adiantando aqui o Australásia, uma das regionalizações da Oceania, e pega ali Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e algumas ilhas próximas à Indonésia. Tá? Melanésia, Ilhas Molucas, Nova Guiné, Ilhas Salomão, Vanuatu, Nova Caledônia e Ilhas Fiji. Micronésia, tá lá, ó, Palau, Kiribati, estados da Micronésia, Ilhas Marshall e Nauru. Polinésia, Samoa, Tonga e Tuvalu, tá? São esses os países e ilhas que nós encontramos dentro dessas regionalizações da Oceania, tá tranquilo? Então vamos aqui para o próximo slide. Olha aqui, gente, como prometido lá no outro vídeo, aqui está a localização geográfica e política da Oceania. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó, onde está escrito ali Micronésia, tá? Tá em vermelho e está destacado, né? Melanésia, Polinésia, desse jeito aí, gente, tá? Como eu falei lá anteriormente, grande maioria dos países da Oceania, né, são formados por ilhas ali, em sua maioria são ilhas vulcânicas, tá? Fica meio difícil a gente olhar sem um mapa ali desenhado onde fica a Micronésia, onde fica a Melanésia e tal. Fica mais
visível para nós quando pegamos o mapa e estudamos, tá? E ali os países que formam a Australásia, Austrália, Nova Zelândia, e assim vai, tá? Esse aí, gente, é o mapa da Oceania. Por isso que ele é chamado de continente oceânico. Inclusive o nome Oceania vem referente a isso, né? O oceano, ele circula ali, ele envolve quase todos os países e ilhas do continente da Oceania. Então, gente, vamos falar um pouco da geologia da Oceania. O que é a geologia, gente? Nós vamos estudar as estruturas do solo, como que se formou e tal. Então, a Oceania, como eu falei, né, a maior parte dos arquipélagos da Oceania se encontra na região de contato entre as placas tectônicas do Pacífico e a Indo-Australiana, ou seja, ocorre muito movimento convergente ali, né, quando essas placas se movimentam, elas se chocam, tá? Então, essa área da Oceania, onde está o continente da Oceania, é uma área de grande instabilidade tectônica, graças à movimentação dessas placas, tá? E além de ser uma área de instabilidade tectônica por causa da movimentação dessas placas, tá? Nesse território aí onde está a Oceania, não só a Oceania, né, mas parte ali da América do Sul, da América do Norte, a Ásia lá em cima, essa parte aí, gente, ali embaixo tá até a Australiazinha ali, algumas ilhas da Oceania mostrando para vocês, essa área do planeta é chamada de Círculo de Fogo. E como eu falei, a Oceania também está na área do Círculo de Fogo. Essa área aí, gente, além de ser uma área de grande instabilidade tectônica, por causa das movimentações das placas tectônicas ali, tá? É uma área também, gente, onde existe a maior quantidade de vulcões que estão no solo oceânico em atividade, tá? E graças a esses vulcões que estão em atividade, tá? Grande parte das ilhas se formaram, ou seja, quando o magma vulcânico ele é expelido, ele entra em contato com a água dos oceanos, se resfria e vai ali dando o surgimento, a formação de novas ilhas. E o mesmo acontece mais ao norte da Oceania, já em direção ao Japão, é o Japão, né? Que o Japão é formado aí por mais de 4.000 ilhas, tá? Também nessa formação aí vulcânica do derramamento do magma no oceano e ele vem a se esfriar. Então, a Oceania está numa área, gente, de grande instabilidade tectônica e essa área é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Tá tranquilão? Então, vamos aqui. Colonização, tá? Assim, gente, quando a gente fala da colonização da Oceania, primeiramente nós falamos da Austrália, né? E depois nós vamos falando de outros países, como por exemplo a Nova Zelândia, e a colonização de ambos, gente, são bem semelhantes e tem a ver ali com o avanço dos britânicos para aquela região, né, marcando o território, e depois da Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, outros países começam a se interessar pela Oceania, como Estados Unidos, Rússia, e possuem possessões territoriais também na Oceania, ou seja, possuem ilhas e países dentro da Oceania também, esses países. Mas inicialmente, vamos falar ali o seguinte, gente, o primeiro povo, né, a passar pela Oceania foram os portugueses no século XV e os holandeses. Muitos passavam ali pela Oceania, né, para descansar, abastecer em suprimentos e tudo mais, mas eles não chegaram a estabelecer colônia e ficar. Tá? Quem foi estabelecer colônia e ficar foi o Reino Unido, ou Grã-Bretanha, como você queira chamar, no século XVIII, com o navegador James Cook, tá? Onde ele resolve não só desembarcar na Oceania, mas ele ocupa ali os territórios que hoje é basicamente a Austrália e depois veio ser a Nova Zelândia e assim vai e vice-versa, tá? Então assim, o James Cook, ele quando coloniza a Austrália inicialmente, a Austrália não era muito de grande interesse da monarquia do Reino Unido. Por quê? Porque não se encontrou ouro ali, não se encontrou recursos preciosos. Então, qual foi a grande sacada da monarquia inglesa para colonizar ali a Austrália e depois da sequência para outros territórios dentro da Oceania, tá? A Inglaterra, gente, ela já vivia um problema de a população carcerária da Inglaterra estava muito grande, tá? Em virtude das guerras que envolviam as 13 colônias, que é o atual Estados Unidos da América, e outras guerras mundialmente que a Inglaterra estava
mundialmente inseridas, tinha prisioneiros de guerras, tá? Tinha desertores, pessoas que cometiam assassinatos, ou seja, a Inglaterra ela já vivia nesse período aí um grande... A população carcerária da Inglaterra já não dava mais para botar preso, não tinha mais onde colocar preso, né? E os Estados Unidos já estava se intensificando, que na época eram as 13 colônias, o processo de independência. Então a Inglaterra ela viu o seguinte: olha, vamos ocupar esse território aqui, mas inicialmente o que a gente vai fazer com esse território? Ele vai ser um presídio. Ou seja, a Oceania, mais especificamente falando a Austrália, ela foi ocupada pelos ingleses, tá? E serviu como presídio, gente. Os primeiros prisioneiros iam para a Inglaterra lá, eram pessoas que cometiam crimes, assassinatos, desertores de guerra e assim vai. Eles eram levados para campos de trabalhos forçados, tá? Onde era a Austrália, principalmente onde fica em Sydney, hoje lá dentro da Austrália, onde você encontra muitas prisões dessa época aí da colonial do Reino Unido dentro da Oceania, principalmente a Austrália, tá? Então, assim, por essa irrelevância que a Austrália tinha de ainda não oferecer, não apresentar recursos preciosos, metais preciosos para a monarquia da Grã-Bretanha, ela serviu inicialmente como prisão, tá? E esse interesse, essa vertente colonizadora da Grã-Bretanha, ela só vai mudar, gente, na Oceania e, como falei, mais especificamente na Austrália, onde eles vão se estabelecer primeiro, ela só vai mudar a partir da metade do século XIX, quando eles começam a descobrir ouro na Austrália. Aí a Inglaterra começa, né, tomar uma outra visão do que seria ali as terras australianas e começa a ocupação mais séria e não somente de prisioneiros, de presídio. Ou seja, inicialmente, gente, a Austrália ela foi colonizada para servir de presídio na Inglaterra, tá? Então vamos aqui para o próximo slide, tá? Vamos ver aqui o que traz aqui para a gente no próximo slide aqui. Ai meu Deus, acabei indo demais aqui, tá? Deixa aqui, calma aí, acabei indo demais, gente. Apertei aqui que foi demais. Prova na colonização, vamos falar dos aborígenes. Quem são os aborígenes, gente? Os aborígenes são os nativos da Oceania. Pô, professor, o que são nativos? Nativos, gente, são os primeiros habitantes. É esses daí que vocês estão vendo, tá? Os aborígenes, acredita-se que eles vieram da África, tá? Migraram para os territórios, para as ilhas lá da Oceania, principalmente a Austrália, tá? E lá eles se situaram e fincaram fincaram seu povo, vamos dizer assim, suas primeiras civilizações ali de aborígenes se desenvolverem e tudo mais. Até chegarem os ingleses, né, no Reino Unido, e isso mudar, tá? Os aborígenes, gente, eles chegaram a ser traficados como escravos, vendidos, né, com mão de obra barata para ser utilizado tanto em alguns lugares da Europa, tá? Os aborígenes, assim, eles sofreram tanto com esse avanço inglês, esse avanço britânico para dentro da Austrália, que hoje os aborígenes, além de serem alvos de discriminação e muitos não conseguirem arrumar emprego, tá? Tanto que o governo lá da Austrália tem um programa onde repassa um auxílio para grande parte da população aborígene que não consegue emprego. Eles correspondem hoje, gente, a 1% da população da Austrália. Ou seja, apesar deles serem os povos nativos da Austrália, serem os primeiros habitantes da Austrália, tá? Eles, sim, são meio que jogados, não tem uma inserção social dos aborígenes e sofrem grandemente preconceito. Tanto que a Austrália, por ela ter uma população massacradamente hoje de origem europeia, a Austrália é considerada uma população de origem europeia, tá? E não uma população de origem aborígene, porque assim, basicamente falando, os aborígenes foram dizimados no passado pelos ingleses, tá? E hoje meio que lá estão tentando resistir como podem dentro da Austrália, tá? Então, gente, um outro povo aí pra gente falar, tá? Os maores da Nova Zelândia, como eu falei lá atrás, tá? A colonização da Nova Zelândia foi bem semelhante à, à da Austrália, tá? O primeiro viajante a aportar lá, a desembarcar na Nova Zelândia, foi Abel Tasman, tá? Que depois, mais tarde, né, veio James Cook também,
e lá a Grã-Bretanha, o Reino Unido, fincou também colonização e fincou sua bandeira lá dentro do território, ou seja, agora esse aqui é nosso também lá, tá? Só que assim, gente, eles tiveram muita dificuldade para avançar no que é o território hoje da Nova Zelândia. Por quê? Porque quando eles chegaram lá, eles encontraram um povo guerreiro. A origem dos maores é uma origem guerreira, tá? E assim, tiveram diversos conflitos sanguinários com os maores, tá? Eu não vou tocar aqui nas guerras que os britânicos tiveram com os maores, porque isso já é uma parte histórica e eu pretendo futuramente fazer um vídeo à parte só falando sobre essa questão das guerras aí maores e os britânicos. Mas por enquanto eu vou falar meio por alto aqui. Então, assim, como os britânicos vinham muita dificuldade em avançar no território maori, que é o atual território hoje da Oceania, tá? Mais para frente, os líderes maores fizeram um acordo, tá, com a monarquia da Grã-Bretanha. Qual seria esse acordo? Os líderes maores reconheciam, dava a soberania do que é a atual Nova Zelândia para a monarquia da Grã-Bretanha, ou seja, os líderes maoris reconheciam, olha, esse território aqui, apesar de nós sermos os nativos daqui, os primeiros habitantes, nós vamos reconhecer ele como seu, monarquia da Grã-Bretanha, tá? Mas em troca, eu quero que a monarquia da Grã-Bretanha assegure os nossos territórios, as nossas terras que nós estamos aqui e os nossos direitos. Ou seja, as guerras entre britânicos e maores só cessaram depois desse acordo, que é onde teve um documento assinado pela monarquia da Grã-Bretanha. Esse documento se chama Tratado de Waitangi. Ou seja, os ingleses penaram para avançar para o atual território da Nova Zelândia. Vocês devem estar vendo essa primeira imagem do cidadão fazendo careta, deve falar, pô, você tá maluco? Botou um cara lá dando língua? Gente, os maores, eles têm uma dança de guerra, tá? Toda vez que eles vão para uma guerra, eles fazem uma dança. Essa dança, algumas pessoas eu já vi chamando de aka, outras pessoas de haka, tá? E eles fazem essas caretas aí, que segundo eles dizem que é para espantar os maus espíritos. Quanto maior for a careta, segundo eles, os maus espíritos vão sumir de lá. E como eu falei, é um povo de origem guerreira e foi brabo para os britânicos conseguirem colonizar o que é hoje atualmente a Nova Zelândia e avançar para lá. Só conseguiram avançar depois do Tratado de Waitangi. E outra coisa, gente, como os maores resistiram fortemente a esse avanço britânico, os maores hoje eles têm uma população um pouco maior do que se você comparar com a população aborígene dentro da Austrália. Os maores hoje têm uma população de 15% dentro da Nova Zelândia e muitos dos maores hoje eles têm ali uma inserção social, não uma inserção social gigantesca, mas tem, e muitos acabam trabalhando nas questões do turismo dentro da Nova Zelândia, tá? E também tem outros aí na seleção de rugby que joga lá, tem cantores mundialmente, ou seja, os maores eles acabaram, por eles terem resistido mais no passado, eles acabaram tendo uma inserção e uma aceitação social maior do que os aborígenes na Austrália. Eu não sei se vocês estão com essa curiosidade aí olhando a imagem, enquanto os aborígenes acredita-se que eles vieram da África e migraram ali para os territórios da Oceania, principalmente a Austrália, acredita-se que os maores eles vieram da Ásia e começaram a migrar ali, tipo a Nova Zelândia e outros territórios também dentro da Austrália. Tá tranquilão? Então vamos aqui para o próximo acordo. Então, gente, com o tempo, conforme o tempo foi passando, a monarquia da Grã-Bretanha ela foi, assim, veio a Segunda Guerra também, muitos países não conseguiam mais manter suas colônias lá dentro do continente da Oceania e tal, vão saindo, alguns países também da Oceania vão adquirindo sua independência, tá? Até que, futuramente, a monarquia inglesa, ela faz um documento lá, que é chamado de Commonwealth, tá? Onde ele traz essas antigas colônias da Oceania, tá? Para esse acordo, e eles assinam lá de forma simbólica, onde eles consideram como chefe de Estado de seus países a rainha da Inglaterra. No caso, atualmente, aí, a rainha Elizabeth. Tá? Então, assim, eles têm sua soberania própria, eles têm suas leis, tanto que são
vou falar da Nova Zelândia e da Austrália, tá? São países, parlamentarismo, é um sistema de governo que vigora lá, mas eles meio que têm esse acordo ainda aí de serem reconhecidos, de reconhecerem como chefe de Estado simbolicamente a rainha Elizabeth, que no caso é a rainha da Inglaterra e a rainha do Reino Unido ali, tá? Pessoal, qual é a finalidade disso? A finalidade do Commonwealth, gente, são as seguintes, tá? Garantir a paz global, o multilateralismo entre esses países aí, tá? A sociedade igualitária, comércio livre entre esses países, ou seja, quem vai se beneficiar, o Reino Unido, né? Parece até a ALCA quando tentaram fazer aqui na América, mas isso é outros 500, tá? A liberdade ao indivíduo, boa governança, promoção do sistema democrático, direitos humanos, estados de direito. Ah, professor, isso é um grupo econômico? É um bloco econômico? Não é um bloco econômico, tá, gente? É um acordo ali, uma cooperação entre essas ex-antigas colônias da Grã-Bretanha. Mas não chega a ser um bloco econômico porque ele não se encaixa nas características de um bloco econômico. É mais um acordo ali, e meio ainda também de dizer assim para o mundo de que pô, a monarquia inglesa, que apesar lá dentro da Grã-Bretanha não ter força política, né, ser mais algo figurativo ali, é mais para dizer assim, pô, a monarquia inglesa ainda é forte, porque é reconhecida por muitos países mundialmente, grande parte desses países são ex-colônias nossas, ou seja, é uma forma ainda também da monarquia inglesa continuar mantendo status, tá? Vamos aqui para o próximo slide, deixa eu diminuir aqui um pouquinho minha cam, que está um pouquinho grande, vamos lá, foi. Então, vamos falar um pouquinho da economia e população da Oceania, gente. A economia da Oceania é impulsionada principalmente pela Austrália e pela Nova Zelândia, tá? A economia desses países gira em torno de quê? Gente, são países altamente industrializados e outra, a Austrália e a Nova Zelândia estão entre os maiores IDHs do mundo. Pessoal, o que é IDH? Estão entre os melhores países para se desenvolver, que se encaixa lá em distribuição de renda, educação, saúde, qualidade de vida, tá? A Austrália e a Nova Zelândia está entre os melhores países do mundo para se viver, tá? Como eu estava falando, a economia deles varia, é uma forte industrialização, industrialização de ponta, agropecuária, que é a junção de agricultura e pecuária, é altamente mecanizada, o turismo, mineração, estão entre os países mais seguros do mundo também, tá? E com cerca de 37,1 milhões de habitantes, a população de Oceania é a segunda menor entre os continentes. A Antártica possui menor contingente populacional, correspondendo apenas a 0,5% da população mundial. O crescimento demográfico é de 1,3% ao ano e a maioria dos habitantes reside em áreas urbanas, ou seja, a maioria da população, tanto da Oceania como da Austrália, 70% vivem nas cidades, apenas 30%, que são mais os povos nativos, em sua maioria, vivem mais nas zonas rurais e nos interiores. Tá? E como eu falei lá no iniciozinho do vídeo, a Oceania é o menor continente do mundo territorialmente e o segundo menor em população, está só perdendo para a Antártica. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu possa ter esclarecido muitas coisas, espero também que possa ter trazido novidades para vocês, tá? Para quem nunca ouviu falar da Oceania, nem sabia que a Oceania era um continente, tá legal? Então tá aí, gente, espero que vocês tenham curiosidade, vai buscar em outras formas de, sei lá, em outras formas no vídeo, aí, em outros vídeos no YouTube, mais curiosidades sobre a Oceania, sites, imagens, porque o conhecimento nunca é demais. Valeu, galera! Galera, é isso aí. Agradecer vocês por ter assistido o vídeo. E aguardo vocês aí até o próximo vídeo aí, até a próxima semana. Valeu, galera. Abração a todos aí, até a próxima.